Olá! Olha só, hoje começa um projeto muito bacana que o Alta Diagnósticos me solicitou para eu compilar para vocês, para que vocês possam assistir remotamente. Afinal de contas, estamos em um momento onde todos vão ficar separados para daqui a pouco estarem juntos, com saúde, com tudo aquilo de melhor que a gente espera. Então, essa série foi uma série muito especial sobre as mulheres da coroa britânica que mudaram o planeta. Vocês vão poder acompanhar aqui junto comigo. Eu vou falar sobre a Rainha Vitória, que é hoje. Vou falar sobre a Rainha Elizabeth, essa matriarca tão especial. Claro que não poderíamos deixar de mencionar a nossa Lady Di, a princesa do povo. E depois, essas meninas são as princesas dos tempos modernos. Kate Middleton e Meghan Markle, que agora optou por novos caminhos também. Nós vamos falar sobre essas 5 mulheres especiais de uma forma direcionada para você, com um conteúdo que você possa participar e que, acima de tudo, a gente consiga, neste momento, passar informação, cultura, diversão. Afinal de contas, sempre é bom a gente acrescentar, sempre é bom adquirir algo mais. Vamos falar então sobre ela, a nossa Rainha Vitória, sobre esta era vitoriana, graças a ela assim foi nomeada, e o expansionismo do Império Britânico. O que esta pequena mulher, ela era pequena em estatura e muito grande em importância, fez historicamente para a Inglaterra e para o mundo é curioso, fascinante e super enriquecedor. Vamos lá? Venha comigo nessa jornada, vai ser um prazer ter a companhia de vocês. Hoje, Rainha Vitória, a Era Vitoriana e o expansionismo do Império Britânico. Quando nós falamos em empoderamento feminino, é uma palavra tão em moda, a gente pensa que é uma coisa dos tempos modernos, né? Que é uma coisa só dos dias de hoje. E não é verdade. Ao longo da história nós tivemos mulheres que realmente demonstram o que é este empoderamento feminino, e eu costumo dizer, na minha opinião pessoal, que muito desse empoderamento ele é uma conquista e um reconhecimento daqueles méritos e de todas as qualidades que essas mulheres, ao longo da história, conseguiram deixar como marca. A mulher que nós vamos retratar hoje, essa pequena, grande mulher, pequena na estatura e muito grande em tudo que ela fez pela Inglaterra e pelo mundo, é a Rainha Vitória. Ela é a primeira dessa nossa série. Alexandrina Vitória Regina nasceu em 24 de maio de 1819, no Palácio de Kensington. E ali, na Inglaterra, não é? Ela viveu até 22 de janeiro de 1901. Ela, durante muito tempo, foi a monarca mais longeva da história, porque o seu reinado durou quase 64 anos, 63 anos e 7 meses. Ela conseguiu, de forma notória e impressionante, denominar uma era, a Era Vitoriana, graças a tudo que ela fez pelo Império Britânico e, consequentemente, pelo mundo. Esta mulher, que chegou a ser inclusive a imperatriz da Índia, vejam vocês, deixou um legado histórico fascinante. E vamos passear sobre ele. Nossa Vitória teve uma infância que era muito comum que fosse dessa maneira para os nobres da época. Ela teve uma infância absolutamente refinada, porém muito isolada. Não era comum nem a presença ou proximidade com os pais, porque os nobres eram criados por amas, ainda mais uma possível, não absolutamente concreta herdeira do trono, vocês vão saber disso ao longo desse nosso papo, mas ela era uma possível herdeira da coroa britânica, então ela foi criada com toda a distinção, mas com muita distância dos seus pais. Ela era filha do Duque de Kent, Eduardo, e ele era o Duque de Kent e Stratham. E sua mãe, Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld, vinda da casa de Hanover. Por isso vocês vão ver tanto da influência alemã, e isso muda depois da Primeira Guerra na Casa Real Britânica. Ao longo também falaremos sobre isso. Mas o seu pai morre quando ela tem apenas 1 ano de idade. Então isso também criou uma distância da figura paterna, um pouco preenchida pelo tio ao longo da sua infância e adolescência, mas com a mãe ela sempre teve uma relação
distante, por motivos da criação vigente naquela época, mas também muito conturbada. A gente acompanha historicamente um distanciamento dela da mãe, não só físico, mas também emocional. Com todo esse refinamento que ela foi criada, ela domina francês, alemão, italiano, latim e inglês, claro. Mas esta moça, preparada para ser uma grande dama, provavelmente não imaginaria se tornar a rainha que veio a ser e com tudo que ela pôde agregar. Talvez muito desse distanciamento na infância explique uma personalidade tão forte e autossuficiente como ela teve. Ela sobe ao trono ao herdá-lo de maneira inusitada, porque 3 de seus tios paternos morrem e ela se torna então a primeira na linha de sucessão. Vejam que desde 1714 a Casa de Hanover, na Alemanha, é regida pela Lei Sálica, e a Lei Sálica impedia que uma mulher assumisse o trono. Na Inglaterra assim foi diferente. Ela assume sim o trono, ela herda esta grande responsabilidade aos 18 anos, em 1837, é coroada em 1838. Vocês vão ver que ao longo da história, sempre do momento em que se herda o trono até a coroação, é de praxe que se transcorra um ano para esse processo. E ela recebe uma monarquia com uma imagem muito desgastada. Vejam que esta jovem rainha assume esse fardo, porém com uma imensa responsabilidade: resgatar este prestígio da tão poderosa coroa britânica. E ela vai se mostrar surpreendente, porque ela consegue fazer isso através de atitudes, muitas até simples e outras elaboradíssimas, e isso nos cativa quando falamos sobre essa figura histórica tão interessante. Ela sempre de muito poder de decisão, de personalidade muito forte, ela decide até o caminho da sua vida amorosa, imaginando como isso poderia ser possível em pleno século XIX. É fascinante a figura, eu falo com paixão porque ela realmente me envolve. E já que eu já fui contando que ela então tomou as rédeas aí da sua vida amorosa, vamos passar para esse capítulo da vida adulta da Rainha Vitória e entender o que foi essa sua grande união com Albert. Vejam que figura interessante. Ela pede a mão de Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, a casa que vem a ser então a casa real da Inglaterra após o seu casamento. E vou ressaltar para vocês, ela pede a mão dele. Ela escolhe o seu pretendente, pede a mão, é aceita, mas eis aí um dos primeiros e tantos fatos tão inusitados dessa mulher tão marcante. Sabem que algumas curiosidades são talvez historicamente não tão fundamentais, mas eu fico fascinado e vou dividir com vocês. Ela se casou em 1840 com 21 anos de idade. Ela opta pelo vestido branco. Noivas não utilizavam, noivas nobres, é claro, não utilizavam vestido branco. Sabem por quê? Porque os tecidos tingidos eram um privilégio dos nobres, eles eram mais caros. Então era muito comum que as pessoas da nobreza e das famílias reais se casassem com cores muito marcantes. Cores que seriam extravagantes hoje a nossa maneira de encarar uma noiva, mas tudo isso graças a essa Vitória, que resolve se casar de branco, a cor que os camponeses se casavam. Vejam que ela já havia herdado ali praticamente 3 anos antes uma coroa muito desgastada junto aos camponeses que estavam em constante ebulição e revolta com tudo aquilo que havia acontecido com os antecessores da coroa. Não satisfeita com o vestido branco, ela se casa ornamentada por uma coroa de flores. Diferentemente das outras que antes vieram, que usavam joias de absoluto poder, ela sim tinha uma joia muito importante, uma pedra no seu ornamento, mas a coroa, aquele ato nobre da coroa e que separa os plebeus dos nobres,
ela troca por uma coroa de flores. Coincidentemente, como camponeses costumavam casar. Vejam aí mais uma aproximação. É interessante também que ela encomenda a um compositor de grande renome na época, Mendelssohn, uma marcha nupcial. Marcha nupcial essa tão utilizada até os dias de hoje. Então, paralelamente a tantas realizações políticas e econômicas que ela consolida para o reino da Inglaterra, ela também traz para o comportamento feminino regras que são vigentes até hoje. Não é fascinante isso? Que mulher interessante! E mais interessante ainda o seu apreço pelas artes, pela cultura. Nossa Rainha Vitória foi uma mãe muito carinhosa dos seus filhos, mas tem detalhes contraditórios dessa maternidade. Ela teve 9 filhos, 3 deles morreram. Então, os 6, né, apesar de ela ter perdido filhos adultos também, mas ela tem durante a infância os seus 6 filhos. E ela deixa claro nos seus relatos que ela detestava, nas suas próprias palavras, a gravidez. Ela achava um estado absolutamente feio de se ver. Vejam vocês. Ela deixa muito claro, registrado, que ela chegava a se repugnar com o ato de ter que amamentar os seus filhos. Quando a gente fala hoje tanto da depressão pós-parto e uma série de situações, talvez estes eram os sintomas que antecederam lá atrás e acometeram a Rainha Vitória. Pois é, interessante. Mas, apesar de ela também dizer que achava bebês feios, no geral, não só os seus, mas todos os bebês, vejam quantas coisas duras e fortes na personalidade, ela foi uma mãe extremamente carinhosa com os seus filhos. Então, a maternidade trouxe para ela relações contrastantes, relações conflitantes, mas ela não deixou de ser uma excelente mãe dos seus filhos. Ela introduz, vejam isso, mulheres, vocês podem agradecer mais uma para ela. Ela introduz a anestesia com clorofórmio, inicialmente para os partos, porque ela disse ter sentido uma dor das mais profundas nos seus partos, mas também o clorofórmio passou a fazer parte da anestesia para outras cirurgias. Imagino que todas as que já foram mães em parto normal e tudo isso, agradecem muito por essa ideia de poder se anestesiar um pouco. Para esse momento que é tão recompensador a posteriori, mas ali no momento da hora do parto a gente tem aí o acompanhamento que não é uma situação das mais cômodas, apesar de tão bela. Vejam o contraste dessa mulher, num momento tão especial e depois encontrados esses relatos tão fortes e marcantes sobre a gravidez e tudo que vem na decorrência dela com o nascimento dos filhos. Verdadeiramente fascinante essa mulher. Pode causar um pouco de má impressão ouvir essas coisas, mas dá para entender aí uma mulher de opiniões muito fortes e marcantes. E assim foi, não só no seu reinado, como também na sua vida particular. Além de boa estadista, ela também foi uma diplomata notável. Ela é a primeira monarca inglesa a visitar a França desde 1520. França e Inglaterra sempre viveram as turras. E até hoje eles têm uma rivalidade em nome de verdadeiras tradições, luxo. É interessante que vocês façam uma comparação. Quando vocês comparam o luxo britânico com o luxo francês ele é mais dourado, ele é mais rococó, ele é um luxo que nos filmes, através dos filmes você consegue ver muito isso. Eu dou como exemplo para vocês, assistam, tem vários seriados, hoje tem uma minissérie chamada Versailles na internet, muito boa, sobre os anos do Palácio de Versailles, ou o próprio filme Marie Antoinette, da Sofia Coppola, também vale a pena assistir. Aí você se transporta para o que é a ideia de luxo inglês, você vê mais austeridade, você vê mais sobriedade, apesar de muita elegância, mas menos estardalhaço, menos show-off, sem nenhum julgamento para nenhuma das duas situações. Aliás, eu recomendo também para quem possa
ir atrás e assistir. Nós temos tanto The Crown, que vai falar muito sobre a vida da Rainha Elizabeth, que é uma das nossas retratadas, aliás é o nosso próximo encontro, mas também quando você assiste outros seriados que retratam bem a tradição e a sofisticação inglesa, você percebe muito bem essas diferenças. Vejam que ela teve um casamento muito feliz, muito feliz, e cheio de peculiaridades também diferentes à época sobre este ato, né, de dividir a vida a dois e tudo isso. Ela e Albert foram um grande casal, muito companheiros, muito unidos. Acho que isso talvez também uma boa força motriz para uma mulher tão segura, tão forte, independentemente de ter a sua personalidade tão marcante, tinha muito prazer em seu companheiro e em dividir ideias, experiências, se transformam em grandes mecenas das artes. Muito interessante também este lado da nossa Rainha Vitória, que de tão dura também tinha um interior extremamente afável. Esse casamento tão bem sucedido entre Victoria e Albert teve uma série de cumplicidades. Eles trocavam presentes de forma muito romântica, como namorados. Trocavam joias de presente, olha que coisa charmosa. Ela o presenteava com joias e ele a ela. Eles se tornaram grandes colecionadores e a sua coleção privada deu início, uma vez que aberta à visitação, a grande parte do acervo dos museus hoje de Londres, e que são museus de referência mundial. Eles se tornaram amantes da fotografia, não só pelo registro dos momentos, que ela gostava imensamente, mas também pela ideia de eternizar momentos, né? de guardar isso. E aí ela aprecia muito o trabalho dos fotógrafos e eleva a fotografia a uma arte colecionável, né? Uma arte nova, aquele momento, uma grande, verdadeira inovação, que foi a fotografia, e ela percebe ali a arte. Eu sou um grande fã de fotografia, eu acho a arte realmente, a fotografia realmente uma forma de arte super colecionável, eu tenho várias peças, isso eu gosto muito também. E ela então percebe na classe artística uma nova forma de elite, e ela inclusive faz isso, ela eleva os artistas que até então, naquele momento histórico, nem sempre tão bem vistos, porque eram vistos como boêmios, como vida desregrada. Ela os eleva a uma condição de uma elite cultural, e isso é muito interessante para o nosso universo das artes. E aí esse casal, que tanto nos deixou culturalmente, passam por uma grande ruptura. Eles tinham verdadeira paixão por Balmoral, o castelo, e ali eles tiveram grandes momentos, e nós vamos ver que a Escócia também vem a ser o endereço favorito de uma das nossas próximas retratadas, que é a Rainha Elizabeth. Ela tem, quando ela quer estar mais reclusa, ela vai a Balmoral, o seu castelo de reflexão. Estamos em momentos assim também. Esta situação tão especial é interrompida, porque após 21 anos felizes, ele morre em 1861 de febre tifoide. E ela se torna uma jovem viúva com muita tristeza, mas que após um período de luto, continua com um reinado extremamente marcante. Após a morte de seu grande companheiro Albert, ela fica extremamente reclusa, ela adota o luto como forma de vestir até a sua morte, dela, Vitória, e ela opta por uma reclusão, claro que por absoluta tristeza, mas essa reclusão faz com que haja uma queda em sua popularidade. Ela deixa de estar presente nos eventos públicos, ela deixa de estar sendo uma figura tão em voga e tão em pauta, e percebe, depois deste seu período absolutamente reclusa, que ela não pode deixar que a monarquia, que ela reconquista o prestígio anteriormente, perca a força que ela tanto se empenhou. Ela resolve voltar à vida ativa.
Tem aí uma pequena fofoquinha que ela teve uma relação muito próxima com seu servo escocês John Brown. E isso também causa rumores na corte. Vejam que ela foi muito austera quanto à sua vida particular, diferentemente das antecessoras, das mulheres, né, da coroa britânica ali presentes. Ela tem um reinado sem grandes escândalos, sem muito burburinho, sem as pequenas devassidõezinhas da corte. Ela nota que uma série de fatores estão indo contra ela mesma. Ela volta então à vida ativa. Essa sua volta é extremamente bem recebida pelos seus súditos e faz com que mais uma vez ela ressurja. Vejam como essa mulher, ela está sempre ali em grandes momentos da vida, até que se reinventando, que é uma grande necessidade que nós temos, sempre de nos reinventar, quando isso se torna premente, e aí a sua popularidade volta a crescer. Vejam que se vão anos e anos desse reinado e a Rainha Vitória pode até dobrar, mas não quebra. Para que vocês possam acompanhar e entender o quão foi importante o reinado da Rainha Vitória, uma frase que se tornou corrente era que o sol nunca se punha nos domínios da Rainha Vitória. E sabem por quê? Porque 20% do planeta Terra, naquele momento, estava sob controle da coroa britânica. Olha que interessante e quão poderosa foi essa mulher. Absolutamente fascinante. Ela, ao longo da sua vida, sofreu atentados com revólver e tudo isso, e deles escapou. Ela administrou crises econômicas e de popularidade extremamente marcantes. Ela também ampliou relações diplomáticas que estavam absolutamente adormecidas ou praticamente inexistentes, e ela fez esse esforço para que a Inglaterra se fortalecesse e se tornasse ainda mais cosmopolita e importante na história mundial. Ela também deixa um legado interessante para a moda, como eu falei para vocês, sobre vestidos de noiva branco, a coroa de flores, sobre a cultura, né? Olha que coisa bacana ela incentivar a cultura a uma forma elitizada de expressão e conceder esse respeito aos artistas. Ela é uma grande divulgadora e propagadora da fotografia que hoje nós adoramos aí através dos nossos aparelhos celulares e de uma série de tecnologias aí até para os fotógrafos mais apurados que conseguem hoje fazer obras-primas, né? Retratando momentos, expressões, sentimentos, situações, o universo como ele é hoje. A gente pode ir acompanhando através da fotografia a evolução do ser humano nas suas relações. Ela, muito querida pelos súditos, teve os seus momentos de baixa, alta, e isso é muito comum para quem está à frente de um cargo tão importante, mas ela termina com uma popularidade muito especial. E ela recebe uma outra alcunha também bem bacana de avó da Europa, porque em função dos seus herdeiros, todas as casas reais da Europa, na sequência da Rainha Vitória, e até os dias de hoje, as que ainda são vigentes, tem alguma ligação genética com ela em função dos seus herdeiros, né? Por isso ela é a querida avó da Europa. E pode-se dizer que ela teve, salvo uma fofoquinha ou outra ali, como ela teve com o John Brown, ela tem uma conduta impoluta, sem escândalos, sem grandes prevaricações, o que é uma novidade histórica do que vinha sido um passado recorrente. Que figura de conduta impecável? Podemos dizer dessa maneira. Tem uma grande síntese dela nos seus anos finais. Olha só, vejam que ela, né, na sua velhice, ela ainda continua uma verdadeira colecionadora de fatos muito importantes. 15 anos após a perda de Albert, ela é elevada à condição de imperatriz da Índia. Isso acontece em 1876.
ela passa a ser adorada pelos súditos da sua colônia índia, essa colônia das mais lucrativas, vocês podem imaginar, pelas pedras preciosas e uma série de outras riquezas da Índia. Diferentemente de súditos que costumam repudiar os seus monarcas, ela passa a receber deles uma veneração absoluta. Inclusive, quando ela comemora suas bodas de ouro no reinado, em 1886, 87, são celebrações pelos seus súditos indianos maciçamente presentes muito interessantes. E vai a dica de mais um filme para vocês assistirem. O filme Victoria and Abdul, ela mostra ali a sua relação com esse indiano. Eu também não vou dar spoiler aqui para vocês, mas vale muito assistir o filme. A atuação da Judi Dench é magistral. E retrata também um período da vida, que é aí o seu inverno, né, o seu momento final, porque ela vai tendo, apesar desse reinado tão longevo, ela tem uma velhice com uma série de percalços. Em 1883 ela leva um tombo em Windsor. Esse tombo acarreta nela um reumatismo que a incomoda brutalmente até o final da sua vida. Ela festeja em 1896 e 97, porque são grandes festejos. Ela festeja aí o seu jubileu de diamante, os seus 60 anos à frente do reinado. Que coisa fascinante. E pouco tempo depois, 4 anos, ela morre em 1901 com catarata em estado avançadíssimo e já sem poder andar. Mas ainda assim amada por todos os seus súditos e até então adoradores. Que história interessante desta nossa grande rainha Vitória. Esta mulher de pequena estatura, pouco mais de 1,5 m, é um dos exemplos muito marcantes que nós temos na história, uma história de um passado não tão distante, do verdadeiramente empoderamento feminino, tanto em voga nos dias de hoje. Isso foi um resumo dentro do que era para nós esperado aí de tempo, espero que vocês tenham gostado. E eu conto para vocês que ela teve um enterro muito peculiar, porque por ser filha de militares ela foi enterrada de branco. E, mais uma vez, o branco presente na vida da Rainha Vitória. E ela faz questão de ser enterrada com o seu véu de casamento, uma demonstração do seu eterno amor pelo seu grande parceiro de vida, que foi Albert. A camisa de dormir dele é enterrada com ela também, e outros vários pertences dele, como uma ideia de perpetuar essa união aí pela eternidade. Realmente uma mulher absolutamente incrível e cheia de tantos outros detalhes que vocês, pesquisando mais a fundo, vão se apaixonar tanto quanto eu. Fica aqui para vocês o convite, porque o nosso próximo momento juntos será para falar sobre ela, a Rainha Elizabeth. Lilibet, o apelido, que até hoje, com mais de 90 anos, é uma das figuras mais expressivas do cenário mundial. Esta será a nossa próxima companheira no nosso encontro sobre as mulheres da coroa britânica que fizeram e fazem a diferença.